A gente segue falando sobre essas tensões no Oriente Médio, agora com o convidado, o Christopher Mendonça, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, bem-vindo ao Jornal da Manhã, um bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, na sua opinião, essa reivindicação dos ataques pelo Estado Islâmico tem a tendência de piorar essas tensões no Oriente Médio ou não? Porque até ontem havia uma forte campanha encabeçada pelo Irã de que Estados Unidos e Israel estariam por trás desses ataques. Isso suaviza essa possibilidade de espraiamento dessa guerra ou não? Bom, na verdade, imaginava-se que o Estado Islâmico, enquanto um grupo terrorista, não estava envolvido diretamente nas tensões no Oriente Médio. O Irã, inclusive, há alguns anos, foi o responsável por minar a força do Estado Islâmico ali na região, junto com forças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram responsáveis pela morte do comandante Soleimani, né, que é lá do Irã, através de um ataque feito por drones. Então, imaginava-se nesse momento que o Estado Islâmico era um ator que estivesse fora do contexto. Mas agora, diante da reivindicação desse ataque terrorista, um dos maiores das últimas décadas ocorridos ali no Irã, nós temos um novo ator, esse muito poderoso, muito forte, reconhecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas como sendo um grupo terrorista bastante importante. Então, na verdade, isso aumenta a tensão ali na região, a despeito de não ter sido algo projetado claramente por Israel e pelos Estados Unidos. É, sem dúvida nenhuma, algo que traz de volta para o tabuleiro do jogo o Estado Islâmico, esse grupo terrorista tão importante. Isso deve fazer, professor, com que o Irã se volte mais para dentro das suas próprias fronteiras, porque desde o dia 7 de outubro a gente tem ouvido falar muito no Irã. O Irã é a mão por trás do Hamas, o Irã é o financiador de grupos terroristas que propagam a destruição do Estado de Israel. O Irã não quer a inclusão de Israel, a normalização, a melhora das relações de Israel com o mundo árabe. Que tipo de efeito esse atentado terá para a política interna e externa do Irã, para o papel do Irã na região? Bom, a política externa do Irã é muito importante para a região, inclusive no que se refere às questões relativas ao Estado Islâmico. Há algum tempo atrás, foi o Irã que, junto com os Estados Unidos, erradicou, né? A gente imaginava que havia erradicado o Estado Islâmico, principalmente da região ali do Iraque, o que não aconteceu, visto esse ataque agora mais recente. E do ponto de vista interno, certamente, há uma diferenciação importante nesse momento, porque o Irã vai se voltar para reconstruir as forças estruturais do país na tentativa de combater esses ataques externos. É muito importante a gente saber que o Estado Islâmico e o Irã são forças políticas e militares muito importantes. De um lado, nós temos o Estado Islâmico, que é sunita, e de outro, nós temos o Irã, que é xiita, né? Uma república religiosa, islâmica, liderada principalmente pelo Ayatollah Khomeini. Então, eles já são inimigos históricos e que tiveram em lados opostos em diversas ocasiões. Isso vai ampliar a tensão e vai também aumentar os desafios para o Irã, que agora vai ter que se fortalecer internamente e se proteger contra eventuais ataques terroristas futuros e também ter esse papel importante que ele já tem cumprido há diversos anos, né, de fortalecer grupos terroristas fora ali do seu território, entre eles o Hamas e o Hezbollah, que a cada dia aumenta a sua frequência de ataques contra o Estado de Israel. Nos últimos dias, professor, a gente tem trazido informações a respeito da mudança de estratégia do exército israelense. O governo retirou tropas que estavam lá na faixa de Gaza, reintegrou essas pessoas, esses soldados ao país, a Israel, para movimentar a economia de lá, que vinha sofrendo com essas baixas por causa dessa presença massiva desses homens lá na faixa de Gaza e está focando mais em ações para combater, para eliminar lideranças do Hamas, não só na faixa de Gaza, como também no Líbano, como aconteceu recentemente. O número 2 do Hamas foi abatido, né? Foi assassinado lá. Agora, essa notícia lá do Irã, essa reivindicação desses ataques pelo Estado Islâmico, isso pode, de alguma forma, mudar a dinâmica da guerra entre Israel e Hamas ou não tem nenhuma relação? Bom, eu acredito que nesse momento esse ataque possa fortalecer essa ideia mais recente do Netanyahu de que a guerra ela precisa ser mais espraiada, ela precisa ser mais descentralizada. Todo aquele contingente que estava concentrado ali na faixa de Gaza, ele precisa também fortalecer e proteger
outras frentes de combate possíveis lá dentro do Estado de Israel. Nós sabemos que a norte nós temos um grupo muito mais poderoso do que o Hamas, que é o Hezbollah, que tem ampliado o seu fluxo, né, de ataques ali, principalmente a cidades importantes como Tel Aviv e a própria Jerusalém, uma cidade tão importante para as 3 grandes religiões. Então, eu acredito que nesses próximos dias, essa estratégia de descentralização da proteção e da defesa do Estado de Israel, ela ganha ainda maiores condições e mais ampliação nesse momento, né? O Netanyahu agora está percebendo que, do ponto de vista estratégico, não é confortável e não é positivo concentrar homens ali na faixa de Gaza, onde aparentemente já houve uma destruição muito grande e houve, evidentemente, a paralisação, se não completa, mas parcialmente importante, das forças do Hamas que estavam atacando o território israelense. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor. Amanda. Professor, bom dia. Pelo que o senhor está dizendo, existe um risco de espraiamento, de alargamento do conflito para outros países do Oriente Médio? É isso que o senhor está colocando? E, por outro lado, a gente vislumbra algum fim para essa ofensiva de Israel, para a guerra de Israel contra o Hamas, especificamente na faixa de Gaza? Eu acho que é até importante explicar que são grupos terroristas, mas são totalmente diferentes, né? O Hamas tem um interesse, o Estado Islâmico, que havia sido praticamente, ou assim se acreditava, exterminado pelos Estados Unidos, pelo Irã, como o senhor diz, mas chegou a ter, tinha aquele objetivo de formar um califado e chegou a ocupar partes importantes do Iraque e da Síria, né? Até alguns anos. Infelizmente, os cenários, né, para as 2 perguntas que você me apresenta, são bastante negativos. O primeiro deles é que, de fato, há uma possibilidade muito observável de que o conflito se espalhe para outros países, especialmente para o Líbano, que é um país onde está abrigada o Hezbollah, as forças do Hezbollah, que é um grupo terrorista bastante importante. E, em segundo momento, também é difícil a gente prever o final desses ataques diante daquilo que a gente chama de escalamento. O conflito não está arrefecendo, não está esfriando, pelo contrário, ele está cada dia mais tenso, né? Envolvendo, inclusive, atores diferentes, países diferentes, situações muito complexas, como é o caso da entrada agora do Estado Islâmico nesse aspecto, que ainda que seja lateral, ainda que não seja diretamente envolvendo o Estado israelense, pode modificar a estrutura de poder ali da região. E é importante a sua fala, Amanda, quando você diferencia o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista já mais conhecido e reconhecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas como tal, diante dos ataques que foram feitos tanto na Síria quanto também no Iraque, onde ele dominou por um período bastante importante. O presidente Trump, inclusive, foi um dos responsáveis pela morte, né, de grandes lideranças do Estado Islâmico. E o Hamas, que é um grupo muito menor e que tem pretensões mais regionalizadas. A intenção do Hamas não é questionar a existência dos Estados Unidos, nem sequer a liderança do Ocidente, mas questionar a existência de um Estado palestino, algo muito mais pontual, muito mais regionalizado. Então, infelizmente, nós estamos numa parte bastante negativa do conflito que já se estende aí há bastante tempo ali na região do Oriente Médio. Professor, o atentado marca o ressurgimento, de fato, do Estado Islâmico. Como é que esse grupo conseguiu se reconstruir debaixo dos olhos de tanta gente a partir da quase extinção, conforme o senhor lembrou aí, proporcionada pelo Irã, para um ataque terrorista que mata tanta gente assim? Bom, na verdade, informações referentes a grupos terroristas, elas são de difícil apreensão. Nós não sabemos exatamente como que eles chegaram nessa situação. A comunidade internacional, especificamente os grupos de inteligência americanos, eles decretaram, né, eles observaram que não havia tanta regularidade dos ataques cometidos e empreendidos aí pelo Estado Islâmico. A morte de um dos grandes líderes do Estado Islâmico, liderada principalmente pelo presidente Donald Trump, ela foi o momento crucial para que, de fato, se fosse colocado o Estado Islâmico de lado, como sendo um grupo que estava totalmente paralisado. E agora eles retornam com um dos ataques terroristas que foi o maior dessas últimas décadas. Só em 1978 que nós tivemos algo igual, algo parecido com o que aconteceu nesses últimos dias. Então nós ainda estamos estudando e aprofundando na forma como o Estado Islâmico retorna ao tabuleiro político, se é que ele está em condições de ser considerado como um grupo que retorna a esse tabuleiro.
e nas próximas horas, nos próximos dias, nós teremos maiores conclusões a respeito disso. Inclusive, Israel declara publicamente que não tem interesse em contrapor o Estado Islâmico, que nesse momento está muito focado na questão da faixa de Gaza, no combate ao grupo que nós falamos anteriormente, que é o Hamas, e que não pretende, portanto, fazer nenhum tipo de ataque contra o Estado Islâmico, evitando, portanto, que haja um escalamento ainda maior das condições que nós estamos observando ali na região. Professor, para a gente fechar, em relação aos países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos, a gente pode esperar algum tipo de reação ou não deve acontecer? Bom, os Estados Unidos têm como grande opositor o Estado Islâmico. Já há diversos anos, os americanos combatem o Estado Islâmico em diversas localidades, inclusive em algumas células terroristas que foram implementadas lá na Europa, como é o caso da Suécia, da França, onde havia alguma pretensão do Estado Islâmico em desenvolver bases para que haja essa coordenação internacional. Certamente, o presidente Joe Biden, diante do quadro que se estabelece, vai montar, né, uma ofensiva e pelo menos uma ação preventiva para que outros ataques não venham a acontecer, principalmente aos países aliados ali dos Estados Unidos na região, como é o caso de Israel, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e da própria Arábia Saudita. Outro país também que é importante de ser protegido nesse momento pelos Estados Unidos é o Egito, onde estão sendo recebidas diversas pessoas que saem da faixa de Gaza e que estão, de fato, atravessando ali a região de Rafah, tão falada pela mídia, onde é, de fato, a entrada para o Egito e a saída, né, evidentemente, de pessoas que estão ali aglomeradas na faixa de Gaza. Então, muito provavelmente haverá uma ofensiva ou pelo menos uma ação preventiva por parte dos Estados Unidos nos próximos dias. Acabamos de conversar com Christopher Mendonça, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, a quem agradeço muito as informações aqui nessa entrevista. Professor, feliz 2024. Eu que agradeço, Não bom havíamos conversado antes na virada e até a próxima. Até a próxima, um bom ano para todos nós.